Lorena Comparato, obrigado demais por ter vindo até aqui hoje. É um prazer, uma honra te receber aqui e ver, cara, tua carreira decolando. E assim, eu fico muito, sei lá, não sei as palavras assim para usar direito, mas eu vou começar essa entrevista aqui, essa conversa, na verdade, falando de uma coisa de uma cena muito específica que eu vi do Rensga Hits. Ah, é? De um diálogo seu com Isaías, em que ele fala para você, ninguém morre de propósito. E você fala, morre sim. E você falou aquilo com tanta verdade que eu estranhei, assim, me deu um estranhamento físico, que eu falei assim, quantas vezes será que a Lorena morreu de propósito? Quantas vezes você teve que morrer para se reinventar de propósito? Caraca, amigo. Já tô chorando. Vou chorar aqui. Tudo Pode chorar. Tá bom. Tudo pode chorar? Pode fazer Então o que você pode quiser. chorar. Cara, eu acho muito natural a gente se perder e esquecer os propósitos, né? E ao mesmo tempo eu me sinto com tantos propósitos. E eu me sinto tão inspirada e tão focada e tão insistente que eu viro a que vai morrer muitas vezes, a que vai se jogar, a que vai até o fim. Eu não desisto. Se tem uma coisa que é uma assinatura minha, é que eu não desisto. Qual que é o risco disso? Cara, o risco é ser inconveniente. O risco é eu chegar, tentar tanto que eu invado o outro, eu invado o tempo, eu passo por cima de coisas, do ritmo que as coisas deveriam ser, talvez. Você fala de passar por cima como se fosse quase uma coisa negativa, mas ao mesmo tempo, não. Tem uma coisa muito positiva nisso, do ser inconveniente, mas que a gente coloca nessa caixinha do errado. Exato. Do estranho. Exato. Porque eu acho que também tem limite para o ser inconveniente. Então, quando você fala dessa questão do propósito, né? E essas mortes, né? Por causa dos propósitos, me veio a imagem da Fênix. E eu acho que eu me sinto um pouco Fênix. Fênix é uma ave muito bonita, muito poderosa, que ela morre. Ela se transforma em chama e dessa chama ela despela e dessa penugem nasce uma nova penugem, dessa pele nasce uma penugem que é poderosa e é essa ave eterna, imortal. E eu sinto que eu acho que com esses milhares de propósitos que eu tenho, eu busco um pouco a imortalidade. E eu sinto que a cada morte, essa brincadeira de que o gato tem 7 vidas, são os renascimentos. Isso nasce com Cristo, né? As ideias mitológicas desses seres que nascem, morrem e renascem. Eu acho isso muito bonito. E isso cai muito para a profissão que eu escolhi. Eu sou atriz. Minhas personagens nascem, morrem, renascem. Matam também. Matam bastante. Muito, inclusive. Então, eu acho isso muito bonito, assim. Então, essa questão dos propósitos, e eu sinto que se eu não tiver propósito, eu não vivo. Tá, agora o que significa imortalidade? Como é que você fica imortal? Então, para mim, na minha profissão, eu vejo que é um pouco mais fácil essa questão da imortalidade, porque eu fiz um coaching uma vez com o José Antônio, que é um super coach mexicano que mora em Los Angeles, americano também, canadense, ele é incrível. E eu fiz uma consulta com ele que eu estava um pouco perdida, eu não estava me entendendo com essa questão da moda. Eu ser atriz, eu preciso investir na moda, rede social. Isso estava me confundindo muito, porque para mim é tão artesanal o que eu faço que eu fiquei confusa com essa roupagem. Fiquei confusa com a questão até financeira. Eu prefiro sonhar com a casa própria do que sonhar com uma roupa, um bem material específico. E, ao mesmo tempo, a moda é uma arte e tem muito seu valor. E são pilares que também
contaminam a minha profissão de certa forma. Então, ele virou para mim e ele falou, mas o que você quer? E aí eu expliquei um pouco para ele das minhas intenções com o mundo, com a minha arte, com tudo. E ele falou, então, a Lorena quer um legado. Então, para mim, eu acho que a imortalidade é um legado. Quais eram as suas intenções quando você falou para ele? Cara, eu acho que é contar histórias. Eu acho que é mudar o mundo de uma forma muito positiva. Que eu acho que tem tudo a ver com Voz Futura, sabe? Que é ajudar, sabe? Que é inspirar. E aí eu sinto que a gente pode inspirar de várias formas. A gente pode inspirar com fatos reais, a gente pode inspirar com a ficção, a gente pode inspirar através da catarse da pessoa estar assistindo uma coisa que ela nunca vai fazer. Então eu adoro ver true crime, eu adoro ver coisas de violência, porque eu na minha vida sou zero violenta. Então gera uma catarse em mim. E ao mesmo tempo, eu amo o humor. A alegria, o feel good. Adoro assistir uma coisa que vai me deixar me sentindo leve, gostosa, relax. Mas eu também sou aquela pessoa que à noite vou ver um documentário sobre tráfico de drogas e dormir, entendeu? O Impuros tem um pouquinho disso, né? Totalmente. Porque ele tem todo esse aspecto da violência, mas eu também sinto uma leveza. Perfeito. Porque tem um pouquinho de humor, é um humor meio sádico. 100% tem humor. Pra mim, Tá. Eu acho que o grande truque do Impuros e o grande segredo de ser uma série que dura 7 temporadas agora, uma série mais longeva do Brasil, no Disney Plus, é ter muito humor. Então, aquela brincadeira, né? Um pouco de salada, um pouco de droga, né? Tipo... Agora você estava falando, né, de você incorpora um personagem porque você quer contar a história, e você também estava falando de do que você quer. E assim, a sua carreira ela envolve uma questão, a sua profissão, em que você tem que ser alguma coisa para o outro. Né, que é para o espectador. Tudo bem, tem um pouco de você, né, tem muito, na verdade, de você nas personagens que você faz, mas dentro desse mundo que a gente vive de tela, de mídia social, a gente vem se desconectando cada vez mais de quem somos nós. E você vive uma profissão que, inerente a ela, tem esse ser para o outro, né, ser para o público, para a plateia. Como é que o que você faz para você se reconhecer como Lorena Comparato? Porque deve ser muito fácil se perder no meio de tantas personagens. Porque você vai da Abigail, né, que aliás, porra, cara, contracenar com Miguel Falabella deve ser uma coisa assim, Marília Pêra, um negócio espetacular. E ao mesmo tempo você faz o Impuros, você faz a Geise, você faz a Gláucia, personagens absolutamente diferentes. Eu sinto a tua essência nessas personagens, mas o que é seu e o que é do outro? Cara, é muito complexo, né? Eu acho isso muito difícil. E quando você fala é muito fácil se perder, e você filosofa sobre isso, né? Eu realmente... Você quase coloca em palavras uma sensação que eu tenho muito forte, né? Eu sinto que durante muito tempo eu não sabia quem eu era, assim. E aí... Depois eu fui entender, mais velha, acho que um pouco com a maturidade e tudo, que tudo que é mais natural para mim é quem eu sou. Então, eu naturalmente sou alegre, eu naturalmente tenho muita energia, eu naturalmente sou muito mãos à obra. Eu caço muito as coisas que eu quero, eu me inspiro, eu sou muito sensível, então eu choro com qualquer coisa. Pisciana, convicta. Pisciana, convicta com todas as águas do mundo, filha de Oxum, aquela assim, né? Tipo assim, muita água, muita água, muita água. E é uma água doce, não é água do mar, é água de rio, de cachoeira. E ao mesmo tempo, uma queda d'água, né? Então... E aí eu sinto que essas mulheres que vão atravessando a minha vida, e eu tenho muito tesão em um dia fazer um homem. Queria fazer um homem hétero. Eu acho que tem um lugar, sem entrar em nenhum tema trans, é fazer um personagem homem hétero. Por quê?
Cara, porque não sei, me seduz muito essa ideia. Referências tipo a Beyoncé cantando If I Were a Boy, Taylor Swift fazendo um clipe chamado The Man, que ela se veste de homem, porque eu acho a injustiça, o abismo que existe entre a mulher e o homem socialmente é gigantesca. E eu gostaria de investigar isso com algum trabalho, que eu ainda não sei qual vai ser, porque eu também sou criadora, roteirista, produtora, diretora, então eu me debulho também nas minhas criações, né? Mas para refletir sobre isso, sobre essa questão do gênero, que eu acho ela muito particular na nossa profissão, mas nossa sociedade. Mas voltando ao que eu estava te respondendo, essas personagens vêm e vão, e eu gosto muito. E, cara, amigo, dá uma sensação de alívio você não ser você durante um tempinho, sabe? Você ser outra escape, pessoa. né? Cara, é muito gostoso. E essas pessoas têm tintas. E elas são o oposto de você, ou muito parecidas com você. E aí você consegue montar. Cara, a minha profissão para mim é brincar. E isso, uma coisa muito interessante que eu quero dividir com você, para mim demorou muito tempo, e eu acho que ainda demora, entender que o que eu faço é trabalho. As pessoas vêm falar comigo, cara, você trabalha muito, né? E é tão natural para mim estar trabalhando, não tirar férias, porque até nas férias eu tô sempre trabalhando. Faço reunião, porque quando eu tô num projeto, eu já tô pensando no outro. E como a gente tem uma incerteza muito grande na nossa profissão, ano passado eu ia começar uma série, 2 semanas antes de começar a pré-produção da série, que estava fechada, 5 meses de trabalho, cancelaram. E sempre é um grupo pequeno de pessoas, de altos executivos que Toma as rédeas e as decisões. decidem os rumos de milhares de pessoas, porque é uma indústria gigantesca. E eu fiquei desempregada durante 5 meses. Aí você fala, caramba, você não trabalhou? Eu falei, não, amor, trabalhei. Isso é uma questão na minha terapia, né? Cara, eu faço terapia, análise com uma psiquiatra fantástica, que é a Cecília Gross, em São Paulo. E ela me guia muito assim nesse lugar. E ela me fez ver que não é que eu não trabalho, eu trabalhei todos os dias praticamente desses 5 meses, mas eu não ganhei dinheiro. E a nossa vida é muito regrada e ajustada pelo ganho financeiro. Então você acha que se você não está ganhando dinheiro ou se você está pondo dinheiro, então você não está trabalhando, e não é isso. E você não está tendo sucesso de alguma coisa porque é a métrica, né, que a gente usa para determinar se está indo bem ou não. Agora, dentro dessas incertezas e dessa instabilidade, né, que a tua profissão requer, é muito difícil, né, você conseguir encontrar estabilidade e quem você é, porque, né, uma hora você está muito no alto, outra hora você está muito no baixo, e aí o meu terapeuta ele fala isso, né, não tem problema você ficar, na verdade ele diz assim, o problema é você ficar muito eufórico um dia e muito deprimido no outro, porque aí seu corpo rasga, você dilacera e aí tudo te atravessa. Agora, você fica um pouquinho deprimido, um pouquinho eufórico todo dia, tudo bem, porque você vai mantendo a ondinha ali, né, numa frequência um pouco mais estável. Mas eu vejo que para a sua profissão isso é muito difícil, quase impossível. Porque você tem esses altos e você tem esses baixos e causa uma ruptura. Como é que você faz para lidar com isso no teu dia a dia? Assim, né? Cara, de repente eu vou ficar 5 meses sem ganhar dinheiro. E aí? Só que eu tenho muita fé. Então eu sinto que eu passei esses 5 meses achando que eu ia ganhar dinheiro amanhã. Sabe? Amanhã eu vou ganhar muito dinheiro. Mas e aí, quando não vem? Cara, esvazia? Não, e aí é muito louco, porque nesses momentos que a gente não ganha dinheiro, eu aprendi muito cedo a economizar, tá? Então, assim, eu acho que teve uma ruptura na minha família quando eu era adolescente, que a gente entrou num lugar de necessidade e que para mim foi super difícil. Até a gente estudou na escola juntos, era uma escola super cara, que eu sou muito grata à escola, que é a Escola Britânica, no Rio de Janeiro. E eu, nos últimos anos, eu fui bolsista, porque a minha família não tinha grana para pagar mesmo. E a minha família sempre me botou na escola como investimento da minha educação. E eu sou extremamente grata. E aí, foi muito doido, porque eu sinto que essa ausência, essa necessidade me fez ser uma pessoa do porquinho, de guardar o dinheiro e tal. E isso me faz ter uma carreira artística
mais confortável. Uhum. Porque se eu guardo, nas horas, nas épocas das vacas magras, eu tenho da onde tirar. E hoje em dia eu já vivo um momento muito fabuloso, muito confortável, que é os momentos que eu tô sem trabalho, eu consigo manter um padrão de vida muito parecido, não igual, mas do que quando eu tô trabalhando. E tem a ver também com aquela coisa que você falou, né, da diferença do homem e da mulher na sociedade, porque as mulheres, elas não foram... Não é natural para a mulher aprender sobre dinheiro Não. ou matemática. Não, porque ela, em tese, né, assim, seria sustentada por alguém, ela não é autossuficiente, ela não é independente financeiramente, mas você, por necessidade, teve que criar essa consciência, né, para você. E e não é. Tá. Porque eu, por natureza, sempre fui muito apaixonada por matemática. Tá bem. Então, meu pai achava que eu devia ser presidente do Banco Central. E eu falava, não, amor, eu sou atriz. Ele falava, atriz, minha filha, atriz. Mas é engraçado isso, porque dentro de uma família de artistas, eu já vi você falando disso em outra entrevista, né? De que você via a sua família muito com aquela família circense, né? Que é todo mundo junto, todo mundo viajando de lugar para lugar, né? Seu pai e sua mãe envolvidos com arte, então você cresceu nesse mundo das artes, mas não existia essa pressão na tua família para você ser artista, ao contrário. Zero. E eu acho que teve, assim, uma questão de aceitação muito díspare entre meu pai e minha mãe. Meu pai é Doc Comparato, roteirista. Ele foi médico, Doc é de doctor. E ele era cardiologista. E ele começou a escrever, sempre teve uma paixão pelas palavras. E ele era um cara que botava os projetos embaixo do braço, batia na porta das pessoas e oferecia os projetos, que é muito o movimento que eu me vejo fazendo hoje. Legal. Então, assim, eu fico realmente muito inspirada nesse percurso que meu pai teve. Deixou de ser médico. Ele diz que ele nunca vai deixar de ser médico. Mas ele se tornou um escritor, escreveu um manual de roteiro nos anos 80, 70, para ajudar outros roteiristas, que virou um dos primeiros manuais de roteiro do Brasil. Então, assim, muito inspirador para muitas pessoas. Eu acho isso lindo da carreira do meu pai, um prestígio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, não acumulou grandíssimas riquezas. Então, é um cara que ele é muito artístico. Para ele, essa história do escrever é quase respirar mesmo. E a minha mãe, Leila Mendes, fonoaudióloga, sempre teve, né, 1000 pesquisas incríveis, e dentre elas a questão do falar, do público, até te recomendo fazer umas consultas com ela. Boa. Mas ela se especializou muito em atores, em comunicadores, de jornalistas a políticos, né? Mas a forma de falar e sotaques, que é muito legal. E quando eu era muito vocal sobre ser atriz, desde os 3 anos eu falava que eu queria. Minha mãe aceitava super, incentivava, e meu pai não. Meu pai assim, Deus me livre. Meu pai tinha assim um negócio, uma aversão, mas também ele é manteiguíssima derretida, super orgulhoso, fala com pompa das filhas, né? Porque tem a Bianca também, minha irmã, que é atriz, e a Fabiana, que também é uma produtora cultural incrível, formada em ciências sociais, poetisa. Tipo... Vocês têm uma produtora juntas, né? Isso é muito legal. Agora, você tocou nesse ponto do teu pai, né? Ter escrito esse manual quando ele tinha 30 anos de idade. E você, com 30 anos de idade, começou a escrever o seu manual, entre aspas, o seu livro sobre arte, sobre o mercado da arte, né? E do ser atriz, ser artista. E eu não encontro muita coisa sobre isso na internet. Eu fiquei desesperado. Eu falei assim, onde é que está esse livro da Lorena que eu preciso ler? E você falou dos 3 pilares, né, que esse livro traz, que é a generosidade, o bom senso e a rede. E eu achei isso muito profundo. Ai, que bom, e amigo. achei de uma grandeza, porque eu acho que esses 3 pilares são fundamentais para tudo na nossa vida. E eu queria que você falasse sobre esse processo do livro, assim, como é que foi esse processo, né? Você falou que começou a escrever durante o processo de mestrado, mas depois ele virou uma obra e que precisa estar aí no mundo, mas que a gente ainda não viu, mas a gente vai colocar. Também acho, se Deus quiser, quando as pessoas estiverem assistindo, esse livro já vai estar nas livrarias, ou já vai estar encaminhado para futuramente estar nas livrarias. Mas cara, é um projeto muito do meu coração, assim. Eu senti que no processo artístico, lá da Loreninha, 3 anos de idade, querendo ser atriz, até a Lorena hoje, que tem uma carreira de atriz há muitos e muitos anos, que começou a estudar teatro 6 anos na escola.
Então, estou há 30 anos estudando a arte do que é ser artista. Eu me senti completamente perdida. E eu volto um pouco para o início, para o que você falou. Cara, como faz essa carreira tão não palpável? É muito louco. Tem umas outras carreiras, acho que hoje em dia, tudo deu uma bagunçada, os sistemas. Antigamente era tudo mais CLT, mais certinho. Hoje em dia já tem como você ter uma vida mais plural, onde quer que seja a sua escolha de profissão, né? Você pode ter uma vida nômade sendo um super advogado. E isso antigamente isso não era possível. O artista era. Então, assim, e o artista tinha uma desorganização que hoje em dia eu já vejo com uma logística, uma burocracia mais organizada. Então, acho que tudo foi se aproximando, assim, um pouco. De um lado organizou o caos e do outro bagunçou a burocracia. Perfeito. Só que eu acho que nesse meio tempo, assim, é muito difícil você ter uma lógica do artista. Então, se você fala, meus pais, quero ser médico. Beleza, você vai entrar na faculdade, de lá você vai para residência, aí você vai fazer 3 especializações, vai passar 10 anos estudando, e depois desses 10 anos, quando você estiver lá, seus 30 anos, você vai decidir se você vai entrar num hospital, você vai ter uma clínica, você vai nananã. É um pouco contado a história. Meus pais, quero ser artista. Sorte, filhão. Sorte, querida. Por onde começa? Com quem que fala? O que faz? Quais são os primeiros passos? E hoje, se você, meu amigo, grande amigo Pedro, que eu amo de paixão, se você virar pra mim agora e falar, Loló, quero ser atriz, quero ser ator. Não posso ser atriz também. Não, pode não. Quero ser ator. Quero ser ator. O que eu faço? Aí eu vou virar pra você e, sabe, como é que eu te guio? Como é que eu falo, Pedro, se você entrar naquele curso ali, você vai arrumar um teste? Não vai, eu não tenho essa garantia. Então, eu me senti perdida nessa lacuna, entre essa Loreninha e esse Lorenão. E eu falei, cara, nesse meio tempo, eu vi muitas coisas. E uma das coisas que eu não queria ser era arrogante. Eu não queria falar, faz isso, eu fiz isso, deu certo. Isso, não quero. Eu quero dividir a minha experiência, te contar, te mostrar como foi pra mim. Isso é um dos princípios, eu acho que, da comunicação não violenta. Vou falar de mim. E aí você se inspira para a sua, coloca no seu contexto. Então, ó, a minha vida foi assim, eu tive esses privilégios, tive essas dificuldades. Como é isso para você? Como é na sua vida? Esse é o lugar da generosidade. Eu acho que sim. Né? Que você está dividindo com as pessoas de maneira não arrogante, né, o certo ou o errado. Mas você está generosamente instruindo ali de alguma forma quais são as possibilidades de caminho para que cada um faça as suas escolhas com bom senso. Bom senso, pode ser. E eu acho que muitas pessoas foram muito generosas comigo. E esse é um ciclo da vida que eu acredito muito. Se você faz o bem aqui, não necessariamente ele vai voltar para você daqui. Eu posso receber o bem dali, depois. Mas você acredita nesse fluxo e nessa troca de energia? Acredito que se eu boto o bem vai voltar para mim. Mas não necessariamente é por você. Pode ser por outra pessoa. Então, muitas pessoas foram muito generosas comigo ao longo da minha vida. E eu também tenho fé hoje em dia, cada vez mais, que a gente tem que aceitar a generosidade do outro. Porque eu sempre tive muita dificuldade. Mas tudo isso começou porque, você sabe muito bem disso, eu sou muito nerd, sou muito estudiosa. Então, eu tenho um amor pelo estudo, pelas canetinhas, pelas cores, brincadeira. Mas assim, por estudar, por ler, por escrever, por saber, o saber me encanta. Pode ser uma foto, pode ser um livro que eu leio, pode ser um filme que eu assisto, uma peça que eu vou, sou viciada em ir ao teatro, vou praticamente toda semana, várias vezes por semana. E a tua base é essa? É a minha base. Então eu tenho esse lugar de ser muito sedenta e ao mesmo tempo uma memória finita. Minha memória não cabe tudo. Então eu vou vendo coisas que eu já vi várias vezes, eu vou revendo, eu esqueço. Eu tenho essa humanidade de falar, não vou lembrar de tudo. Adoraria ser uma inteligência artificial, mas eu não sou. Ainda então, bem. Né, Felipe, zoeira, não esqueci o nome. Mas assim, e aí essa minha
E aí, olha que bonito. Quem é a Lorena? Você me perguntou uma hora. Quem é a Lorena? A Lorena é estudiosa, a Lorena é insistente, a Lorena é energizada, né? Então, várias coisas que eu via que era natural para mim, eu entendi que era a Lorena. Uhum. E eu entendi que as pessoas percebiam isso. E uma dessas pessoas super sensíveis é a Marina Higuera. Eu comecei já a estudar a técnica da Ivana Chubbuck, que é uma coach americana, com a Marina Higuera, que é atriz, preparadora, coach e professora. E durante a pandemia, online. E a gente conversando e tal, e ela virou pra mim e falou, Lorena, você, cara, que é tão, né, vocal sobre a profissão, eu também tenho uma paixão muito parecida com a sua, amigo. Eu amo falar sobre a minha profissão, sobre os caminhos, sobre como tudo se deu. E ela falou, você não quer fazer uma aula bônus num curso que eu tô dando? Falei, caramba, quero. E aí ela falou, amiga, eu vou te dar um truque. Você criar uma fórmula é legal. Falei, Marina, eu vou criar uma fórmula. Eu amo matemática. Amo. Eu faço Duolingo de matemática, Olha, amor, caraca. todos os dias. Tá bom. Adoro. É nesse nível. Adoro fazer conta, adoro. E ela virou pra mim e falou, faz uma aula bônus pra mim, faz uma fórmula. Eu falei, Marina, ela faz? Vai dar certo. E eu fiz. A fórmula... A fórmula Comparato que eu existe? criei Olha só. foi essa brincadeira. É generosidade, mais bom senso, mais rede. Eu acho que isso é um caminho muito bom para uma profissão frutífera. E aí eu acho que tem várias coisas costurando aí. Tem a sorte. Impossível dizer que não existe sorte. Senão todas as pessoas que sonhariam em ser artistas, todas seriam. Tem uma coisa de você estar na hora certa, no lugar certo. Óbvio que eu acho que você pode controlar, puxar as manguinhas e trabalhar pela sorte junto contigo. Mas tem um lado que é sorte. Sim. Tem um outro aspecto disso, que tudo que você está falando, que é o tempo também. Porque hoje, quando as pessoas elas olham a sua carreira, ou quando elas veem, né, Lorena brilhando num palco, numa série, num filme... Aquelas... não, mas aí elas olham e elas falam assim... Parece, e também porque você traz um aspecto da leveza. E aí parece fácil para quem está olhando de fora. As pessoas elas não têm noção de que uma menina com 3 anos de idade já estava imaginando aos 36, né, onde que ela queria chegar. Porque ali era só intuição, ali era só vontade. Daqui a pouco essa vontade vai se transformando, vai se dando forma, né, com aulas de teatro, com cursos, com teoria e prática juntas até chegar nesse lugar que você tem hoje. E hoje, como a gente vive nesse mundo extremamente acelerado para tudo, onde as pessoas têm pressa de alcançar os seus resultados, talvez elas não tenham noção do tempo que as coisas levam. Então, assim, tem sorte, sim, tem rede, tem generosidade, tem bom senso, mas tem tempo. E para quem está assistindo, eu queria levar elas para esse lugar do tempo, que é assim, cara, quanto tempo que leva até você se descobrir enquanto atriz, E mais importante, existe um tempo específico para você não desistir? Você já pensou em desistir? Muitos temas. Socorro, meu TDAH tá assim. Tá. Amiga, eu penso em desistir todos os dias. Todos os dias eu penso, o que eu tô fazendo, cara? Será que eu devia estar no banco? O presidente do Banco Central. Mas talvez as coisas estivessem melhor. Talvez, não sei. Pro mas mundo, assim, que eu quero dizer. Sim, eu entendi, mas não sei. Não sei, porque eu sinto que ao mesmo tempo também tem e vou falar isso com uma humildade plena. Eu brilho por dentro quando eu tô fazendo o que eu faço. E eu acho que isso brilha por fora. As pessoas falam, você brilha. Então eu me sinto muito que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer mesmo. A sensação de eu estar no lugar certo, na hora certa, é muito gostoso isso, de eu estar no caminho certo. Acho isso muito bom, sem saber o que é certo ou errado, tá? Mas é só uma questão de saber. Agora, pra mim, eu acho muito comum quando você pergunta para as pessoas qual é o bem mais valioso do mundo. Qual é? Qual é? Tempo. Tempo. O tempo não tem preço. O tempo não volta. O tempo rico não compra. Então, para mim, a ideia do tempo e o tempo que a gente tem aqui, que a gente nunca sabe quanto vai ser, eu quero aproveitar.
Eu quero aproveitar isso. O que é aproveitar? Aproveitar, às vezes, vai querer dizer que eu vou trabalhar o máximo possível. Aproveitar vai ser que, às vezes, eu vou dormir um pouco menos para eu jantar com uma amiga, para eu curtir aquele tempo. Aproveitar quer dizer que eu vou viajar. Aproveitar quer dizer que eu vou fazer de tudo para ver minha... Às vezes eu vou vir pro Rio e vou dormir na casa da minha mãe só para aproveitar mais um tempinho com ela, em vez de dormir na minha casa, sabe? Então, eu sinto que tempo é muito valioso. E eu, desde muito cedo, acho que eu percebi que não tô falando que a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem. Acho que todo mundo tem que dormir, todo mundo tem que comer bem, até para trabalhar fazer bem, exercício, exato. E eu peco no exercício, tá? O resto eu tô ótima, mas o exercício... É porque eu sou tão energética já que tá eu já fazendo gasto exercício de algum jeito. Energia o tempo inteiro, mas é diferente. E aí, o que acontece é que eu sinto que esse tempo, assim, eu gostaria de aproveitar. Então, todo dia eu trabalho, quando eu falo isso, é porque eu amo o meu trabalho. É porque todo dia eu tô mandando uma mensagem, falando com alguém, conversando sobre algum projeto que vem, o projeto que eu tô, o projeto que eu quero fazer. Então, e isso faz de mim ter essa carreira muito longeva também, de não parar. Acho que eu tenho muitos privilégios, né, de ter estudado na escola que eu estudei. Eu estudo teatro desde os 6 anos. Não é todo mundo que pode falar isso. Eu estudei técnicas de atuação, Stanislavski, grandes autores, com 10 anos, 12 anos. Não é todo mundo que pode dizer isso. E aí eu sinto que é um privilégio que me faz estar um pouco à frente de todo mundo, porque eu tive acesso a isso antes. Porém, isso não quer dizer que uma outra pessoa que não teve acesso a isso não pode estar muito melhor do que eu. Ou que quem está começando agora não possa alcançar isso em pouquíssimo tempo. Eu acho que sempre há tempo ou de desistir ou de começar. Sempre. E para mim, ator que é ator, artista, vai para sempre ser. Mesmo que desista de tudo e seja um empresário. Tem ali um impulso que eu tenho certeza que você tem dentro de você. Você é artista. Pode ser um outro artista de outra cena, mas você é artista, eu sei que você é. E então, para mim, essa pulsação é muito forte. E eu amo quando as pessoas me enxergam. Então, a Marina me enxergou quando ela falou dessa aula bônus. E eu fiz mestrado na mesma época que eu estava fazendo esses cursos da Marina, na Célia Helena, que é uma escola de artes incrível em São Paulo, que eu sempre quis fazer mestrado lá. E era toda segunda-feira à noite. Então, eu tinha pensado em, todo domingo, ir a São Paulo de carro, de ônibus, fazer mestrado segunda, voltar toda terça durante 2 anos, e era inviável para mim. E aí, na pandemia, começou o online. E aí, eu finalmente pude fazer o mestrado, porque eu me formei no colégio, depois eu fiz faculdade de comunicação, muito parecida com você, fiz publicidade, porque eu achava que era como todo bom nerd, né? Tinha mais lastro de tempo. A faculdade de cinema ainda era muito recente. Na época que eu entrei, a de artes cênicas estava abrindo. Então, eu queria uma coisa que tivesse uma estrutura mais potente. Acho que errei. Acho que eu devia ter feito cinema. Mas acho que a questão da publicidade também, você me corrige se eu estiver errado, tem a questão também do dinheiro. Né? Eu acho que a gente olhava para a publicidade de uma forma como assim, talvez esse seja o caminho, né, da comunicação, onde eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, né, onde eu vou ter uma carreira mais sustentável, de certa forma. Perfeito. Porque o cinema e a arte são colocados ali como patinho feio do ponto de vista de grana. Mas a publicidade não. A publicidade é onde você ganha dinheiro fazendo coisas que talvez você nem acredite tanto. No teatro e no cinema é diferente. Sim. Você precisa estar muito envolvido, comprar muito aquela ideia para fazer, e que pode dar muito dinheiro ou pode dar negativo, né? Um risco muito mais alto. Mas desculpa, você estava falando. Não, imagina, e indo até... Bom, somos marqueteiros desde criança, não é mesmo, meu amigo? Eu imagino. Vende qualquer coisa. Cara, e tem uma coisa que eu penso muito da profissão também, que eu acho muito legal, que são os 3 Ps. Você conhece? Não conheço. Porque eu não acho que você tem que amar uma história tanto assim para fazer. Eu preciso. Mas eu acho que tem a questão das pessoas. Então, às vezes, a história não é tão boa, o dinheiro não é tão bom, mas as pessoas. E aí você faz o projeto. A rede. Tem a rede, tem o pagamento.
Então, às vezes, as pessoas não são nada demais, a história também não é tão nada demais, mas o pagamento, você está precisando, aí você faz. E o prestígio, que aí é a história, aí é o artístico, aí é... Poxa, às vezes eu não vou ganhar R$0. As pessoas nem são tão próximas, mas o prestígio que você vai ganhar, o que vai fazer com a sua carreira, contar aquela história. Então, para mim, são esses 3 P's são super importantes. Assim. Vou fazer uma pergunta aqui sobre isso. Bonitinha e Ordinária estaria nesse lugar do prestígio? Cara, curiosidade mesmo. Bonitinha mais Ordinária, eu acho que entra em 2. Entra no lugar do prestígio e das pessoas. Tá. Eu me juntei ali com pessoas que eu tô a vida inteira, assim, costurando uma vida, né? A Sol Miranda, que fez Regra 34 comigo, o filme da Júlia Moura, que a gente ganhou Locarno, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo, a gente ganhou o melhor filme. E ali eu ganhei uma comadre mesmo, que é a Sol, que é essa mulher incrível. E, cara, Bruce Gomulewski, que é um diretor muito conceituado de teatro. Só pra você saber, ele me ligou pra fazer Bonitinha e ele falou assim, você não faz teatro há 5 anos. Tem certeza que você não tá sentindo saudade de subir no palco? Eu falei, estou no elenco. Ele falou, agora é que você importante tá falando, né? voltar pro palco sempre. E eu concordo. E ele é um cara muito do teatro, assim. Então, acho que foi isso. E, cara, Nelson Rodrigues, eu sempre amei a obra de Nelson. Acho ele um cara extremamente controverso. Acho super complexo falar do artista e da obra. Acho mesmo, acho uma coisa difícil de se decidir. Principalmente quando temos pessoas que são tão complexas, fazendo obras tão complexas. Mas eu, particularmente, acho muito interessante a obra de Nelson. Acho que tem todo um contexto. Acho que tem protagonistas femininas muito fortes. E eu acho que aquilo que a gente está falando da lacuna, do abismo entre homens e mulheres, me guia muito essa questão feminina. Eu sempre fui feminista e nunca soube. Então, veio essa onda de feminismo aí também e estou me entendendo no meu feminino todos os dias. E entendendo os femininos também, porque são plurais, são muitos. E... Então, assim, já me perdi. Tudo bem, mas é que eu vou... vai, quer ir? Não, fala você. Não, e aí eu vou voltar pro meu mestrado. Tá. E aí eu tava fazendo mestrado no Célia Helena, e é um mestrado profissional fantástico, porque eu sempre senti muita falta, olha que boba, de ter um diploma dizendo que eu sou artista. Precisa do endosso, do carinho. E eu sou muito nerd, então eu tenho lá meu diplominha da escola, o diploma do intercâmbio, o diploma da PUC Comunicação. Eu sou publicitária e tenho um diploma. Como é que eu, que sou atriz há tantos anos, tantos anos, e não tenho papel? Não é revista, não é o jornal, é o papel. Entendi, para botar na moldura. Academia. Você sente essa necessidade de validação? Adoro. É? Eu sinto, mas eu sou essa pessoa que... Eu sou um termo que tem em inglês muito, que é people pleaser, né? Uma agradora de pessoas. Agradadora. Agradadora de pessoas. Eu agrado pessoas. É praticamente uma prostituta artística. E adoro. E aí lido eu com isso na minha terapia. Você que lute. Eu que lute. Porque realmente, agora, cara, soube de uma coisa outro dia, que tem uma teoria, acho que é cabala, se eu não me engano, que quando você morre, você sente multiplicado por milhões tudo que você viveu na sua vida. Então, se você foi essa pessoa da generosidade, da bondade e tal, isso se multiplica. Imagina sentir esse tesão na hora de morrer. E aí, é o Nirvana, né? Nirvana, amei. E outra coisa que eu também ouvi, Estrela Strauss, que é uma super preparadora também, ela falou essa semana uma frase num curso. Então, pasmem, sim, sou essa atriz com essa carreira super, né, longeva e estudo sempre que eu posso. Mas assim, sempre que eu posso fazer um curso, um workshop, se eu pudesse eu estaria fazendo doutorado agora. Eu quero, porque me angustia as pessoas que estudam uma vez e nunca mais e acham que sabem tudo. Tá completo. Nossa, isso me angustia. E a Estrela Strauss, no curso dela que ela estava dando com a Inbox Cultural aqui no Rio, ela falou uma frase que eu amei, que é: se o egoísta soubesse o quão bom é ser generoso, ele seria generoso só por egoísmo. Perfeito. E isso, pra mim, eu falei assim, cara,
porque eu sinto um real tesão de ajudar as pessoas. E aí eu não sei o que é isso, eu não sei se é uma coisa da minha personalidade, eu não sei se é uma coisa da validação, eu não sei se é uma síndrome de Deus, de querer prover, uma síndrome de provedora, não sei te dizer. Manter o espaço harmônico no mundo, né? Criar uma espécie de harmonia, assim, uma utopia. Me gusta alegria, me gusta essa Não, continua, você presença tá indo bem. de Tá nosso funcionando. lar, aquela assim, adoro essa coisa do... Eu gosto. E falando em Nosso Lar, fiz um filme com o Wagner de Assis, também um super diretor, que é o diretor de Nosso Lar, chamado Advogado de Deus. Lançou agora. Que lançou agora. E esse filme foi muito bonito ver o processo de trabalho do Wagner. Todo dia, antes de começar o set de filmagem, durante 5 minutos ele faz uma reza. E a reza, amor, varia. Pode ser palavras de alguém, pode ser uma Ave Maria, pode ser uma reza de preto velho, pode ser uma sabedoria da cabala, pode ser uma variação absurda, uma reza judaica. Para ele não independe. Continuando o mestrado. E Vai. aí eu fiz esse mestrado incrível, e aí é um mestrado profissional. E você tem que ter um projeto. E eles te respeitam tanto que pode ser uma peça, pode ser uma cena, pode ser um estudo de alguma coisa. E eu falei que eu queria escrever um livro. E a minha orientadora, Liana Ferraz, me orientou lindamente. Conheci pessoas incríveis, tudo pela internet. E eu, durante esses 2 anos, escrevi um livro de 260 páginas chamado ACT, Artistas da Cena no Trabalho. E eu dividi ali a minha experiência como atriz e tentei, de certa forma, nessa divisão, nessa contagem da minha história, falar sobre as estruturas que eu atravessei ou que eu observei durante todos esses anos de profissão. Coisas burocráticas, DRT, que é o documento que a gente precisa ter para atuar, o que é agente, empresário e advogado, o que é assessoria de imprensa, o que é o perfil de um artista, e também as coisas mais áureas, né? Então, como você se enxerga como artista? Como é que está o seu material, né? Qual o seu perfil? Então, é um livro que é um incentivo para os artistas se conhecerem. Por isso que eu achei tão bonito o jeito que a gente começou, né? Quem é você? Para você também imaginar onde você quer chegar e o que você quer fazer. E nesse meio tempo tem um monte de coisa que você não quer fazer que você vai ter que fazer. E aí eu até, você gostou da fórmula Comparato? Eu desenvolvi várias coisinhas assim. Então eu tenho a teoria do golfinho. A teoria do golfinho é que se você tem que aceitar muita coisa na sua vida. Eu tenho muita dificuldade como artista de dizer não. Eu acho que o não vem quando me fere. Se você vai me convidar para eu fazer um filme sobre um cara que eu não tenho o menor interesse em contar a história dele, e a minha cena eu entro e vou pagar um boquete, ir embora e apanhar, eu não quero fazer esse filme. Ah, mas então você tem problema com sexo, né? Não. Eu pago boquete e apanho em num contexto bom, óbvio, é humano tudo isso. Mas do jeito que tá, não tá a serviço de nada no mundo, eu não vou fazer. Então, se me fere, eu não vou fazer. Mas sabe quando você tá com necessidade? E aí te chamam para fazer um golfinho na parte de trás de uma peça e ficar lá atrás sendo o golfinho? E aí, 1 mês depois que você tá nessa peça, te chamam para a maior protagonista da vida. E aí você fala, então, não vou poder que eu tô fazendo um golfinho numa peça? E aí, essas decisões são as mais difíceis para um artista. Quer saber quando é a necessidade realmente de você ter que fazer, ou de você ter que até que sair da peça do golfinho, colocar alguém no teu lugar para você poder fazer a sua protagonista. Então, são decisões que são muito específicas. No meu livro, não vai ter um certo ou errado, não vai ter um molde, mas eu gostaria de ser talvez uma estrela guia. Sim. Talvez de desenhar um mapa e a pessoa que faz o seu circuito. Acho que é um pouco Legal. isso. Assim. Teve algum momento da tua carreira que você sentiu que você se desrespeitou na sua essência? Você teve que deixar de ser um pouquinho quem você era ou quem você sentia que você deveria ser para se fazer caber? Cara, eu tenho muita dificuldade com essa coisa de me fazer caber. Eu acho que eu sofri muito bullying desde muito cedo. Muito bullying.
E pessoas, assim, gigantescas à minha volta, tipo até você, a minha irmã, não tinham a dimensão do quanto que eu sofria. Eu sofria muito bullying na escola por ser pequena, por ter peito, por ser essa nerd, por gostar de estudar, E essas coisas foram me atravessando de um jeito, e eu sou essa pessoa. Eu sou a presidente de classe, eu sou a que vai ser presidente, sabe? Que vai ser a capitã do time, que vai, que tem essa energia. Mas, ao mesmo tempo, isso incomoda e isso é chato. Eu sei que é. Tem um lado que é chato. Porque é meio caga-regra. Porque é meio, eu sei e você não sabe. Então, eu tenho essa luta muito grande com a questão da arrogância por causa disso. Eu não quero. Mas pode ser que tenham pessoas que me acham arrogante em algum lugar. Eu gostaria de ser vista como uma pessoa muito generosa. Mas como eu tenho esse foco muito grande na minha carreira e tal, pode ser que algumas pessoas me vejam como egoísta. E por muitas vezes eu tive que aprender a ser egoísta para sobreviver nesse mundo que também me tratava muito mal. Então, várias vezes eu acho que eu tive que fazer coisas que eu não acredito. E aí eu acho que o artista tem que saber qual batalha é mais importante na guerra. E eu fico assim, Lorena, não fala nada, pelo amor de Deus. Fica quieta, pelo amor de Deus. Fica quieta. Quando eu vou ver, já tá assim, por que você falou aquilo que você falou naquela hora? Pra que eu vou me meter, mano? Pra que eu vou me meter e eu me meto? Porque eu não consigo conceber injustiça. Pra mim, injustiça é uma coisa muito gigantesca. E por ser vocal, isso já me machucou muito. Agora, ao mesmo tempo, foi o que te levou para os lugares onde você está. Então é muito louco, porque... E eu acho que as partes que mais me feriu foram as partes como mulher. Quando eu fui vocal de denunciar pessoas, um assediador, um ato de assédio, que eu acho que um assediador é uma pessoa que faz isso em série, né? Um assédio pode ser uma pessoa que fez um ato de assédio também. Acho isso tudo possível. Você já sofreu? Muito. Mas muito. Com certas pessoas durante anos, a mesma pessoa. Com outras pessoas durante um trabalho. Já tive coisas pontuais também. E aí, todos os assédios possíveis. Assédios sexuais, físicos, moral, psicológico. E eu acho que, assim, quando vem uma pessoa na rua agressiva e te assedia, é muito fácil ver essa pessoa como um assediador, né? Como uma pessoa que te assediou. Mas, quando é alguém que você ama, que é da sua família, que é do seu grupo de amigos, que é do seu trabalho, que é seu colega, muito difícil. Que aí mistura o amor e o ódio. E eles sempre estão muito próximos. Mistura a raiva e a impotência. Porque falar mal de uma pessoa na rua, X é uma coisa. Falar mal de quem você ama, ou ir contra quem você ama, e é muito louco, a pessoa acabou de te ferir. Você não pode nem denunciar. E assim, eu acho que, juro, eu entendo esses homens fantásticos como você que tentam entender e abrir a escuta. Vocês nunca vão entender na pele o que a gente está falando. Que a sua palavra não tem valor. E talvez, se a gente usar a matemática e a estatística, vocês comecem a entender que num esquema de denúncia precisam de mais de 350 mulheres para denunciar um guru. E mesmo assim demora. O peso e as medidas do que é a palavra, a voz, é muito diferente. E ao mesmo tempo, é uma voz muito poderosa. É uma voz que eu não quero calar. Mas, como a justiça humana, brasileira, mundial, é muito falha, eu entendo ter medo de falar. Eu entendo o receio, porque se toda vez que alguém denunciasse um assediador, isso fosse escutado, a gente não teria medo de falar, né? Mas não é assim. Quem sofre retaliação geralmente é a vítima. O que você fez nessas ocasiões? O que você diria para outras mulheres? Eu tô falando isso assim, Claro. não como uma coisa fácil, porque é impossível. Mas o que você
pôde fazer nessa circunstância, o que te tirou desse lugar para dar voz a esse assédio que você sofreu e não viver mais isso? O que você diria para as pessoas não passarem por isso? Então, não existe. Não tem como eu falar, isso que eu vou falar vai fazer você nunca mais ser assediado, porque eu sou assediada até hoje. É semanal. É uma ou outra coisa que você vê que você fala, ruim. Isso eu não senti bem. Então, siga a sua intuição. Acho que isso é a primeira coisa. Rede de apoio é muito importante. E se as pessoas mais próximas que você mais ama não estão servindo como rede de apoio, então não são elas que vão. Se a sua família não está te escutando, são seus amigos que vão te... Se seus amigos não estão te escutando, são seus professores que vão te acolher. Você tem que achar rede em algum lugar. E às vezes não são as pessoas que estão mais próximas. E às vezes são. São as pessoas que mais vão te acolher. Então, acho que tem que achar as redes, e a denúncia é muito importante. Só que a denúncia, ela existe se você tem provas. E você tem que sempre pensar no seu maior bem-estar, para você não sofrer retaliação. Até porque a gente vive num país que às vezes você denuncia e você morre. As pessoas vão atrás de você, e pode ser uma morte simbólica, de você morre por dentro, mas pode ser até uma morte violenta. A gente vive num país que a justiça é um pouco feita pelas próprias mãos e muito injusta. E eu acho que, assim, a terapia, eu acho que o autocuidado, que é um pouco do que a gente falou. Então, a gente falou um pouco de uma aula de yoga, de alguma coisa que vai fisicamente te ajudar a se reconstruir, da terapia, importância da análise ou de alguma linha de raciocínio que condiga com quem você é e com o que você procura, porque eu acho que tem que se cuidar. E outra, eu cheguei numa idade que não existe mais pai e mãe cuidando de mim. Eu tenho a bênção de ter os dois, mas eles não precisam mais cuidar de mim. Eu sou meu pai e minha mãe. Eu tenho que cuidar de mim. E acho que automaticamente a gente começa também a cuidar dos nossos pais. Então, vira uma troca, mas chega essa hora. Então, acho que tem que ser um lugar assim de muito conforto para si. E outra, eu acho que isso que todos falam sobre os red flags, quando você vê que uma coisinha tá estranha, já se distancia, já dá limite. É na hora. Não acha que é brincadeira. É que nem a droga. O cigarro, o álcool. Você pode achar que você está brincando, mas essas coisas viciam. E aí uma hora você não tem como parar. E as relações, as dinâmicas tóxicas também são assim. Você começa a achar que o errado vira meio que a zona de conforto, né? Porque você se acostumou com aquilo dali, então o normal vira confortável e na verdade não é. É desconfortável pra caceta. E tem uma coisa que é você achar que você merece aquilo. E uma coisa, quando a gente fala desse feminismo, né? Eu acredito que tem caras muito legais no mundo. E eu acho que a gente tem que falar isso mais vezes. Existem homens muito legais no mundo, existem pessoas muito legais. Senão, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai pegar uma pessoa que a dinâmica não funciona, que a pessoa é meio duvidosa e vai falar, mas não tem outra pessoa, né? Não tem tanta gente legal, então vou ficar com essa daqui mesmo. E eu discordo. Acho que tem gente legal no mundo. E a gente tem que procurar essas pessoas. Então, se você está numa relação, numa dinâmica, em alguma coisa que não está funcionando muito bem, aí eu tô tentando ser o mais generalista possível. É na sua família, é no seu trabalho, é na sua relação amorosa, é no seu estudo, aonde for, não tá legal, sai. Dá limite. Existe coisa legal no mundo. Muito legal, sabe? Então, acho que a gente tem que procurar essas coisas. Eu queria pegar um gancho nessa questão feminista que você tem trazido tanto para cá, porque isso está nas suas personagens. Você citou hoje muitas mulheres, né, também, seja a sua mãe, seja a sua irmã, sejam preparadoras, né, de elenco, que tem uma importância muito grande na tua vida. E você, por si só, né, como uma força da natureza, essa pessoa que brilha, tem uma coisa muito especial em você como mulher, que eu vejo assim, muito autônoma, muito autossuficiente, né? Mas namora à distância, que já parece uma coisa que, ai, nossa, muito difícil, né? Como que estabelece esse status quo do, não, primeiro eu trabalhar, vou encontrar uma pessoa, namorar, casar, ter filho. E as tuas personagens, até tem personagem, né, que tem filhos e tal, mas você rompe
com esse status quo o tempo todo na tua vida. Você não aceita o status quo como a verdade, ou sempre foi assim, então tem que ser assim. O que você diria assim para outras mulheres que se sentem presas nessa rodinha de tenho que seguir a convenção social para atender a expectativa do outro, sendo que você não é uma pessoa que atende às expectativas do outro no sentido negativo da coisa, Sim. mas no sentido até de surpreender por ser quem você é. O que você falaria assim para outras mulheres que às vezes estão com medo de serem elas mesmas? Ai, que lindo, amigo. Obrigada. Cara, pra mim sempre foi muito natural, assim. Acho que a minha mãe, ela brinca que eu desde muito pequena eu era muito brava. E eu não me vejo como uma pessoa brava, mas também não me cutuca. Aquela mulher maluca, Caralho, raivosa. assim, não me cutuca. E você falou, essa questão é muito, muito interessante. Eu tenho muito medo de enlouquecer. Muito medo, muito medo. Eu acho que existe um estigma social da mulher louca, da maluca, porque, claro, toda mulher que rompe é doida. Se você não segue, se você não quer ser mãe, se você não um monte de coisa, você é maluca. E eu tenho realmente medo de ser maluca. Só que, ao mesmo tempo, esse medo, que é o que a sociedade mais quer, é a gente com medo, me fez demorar para relaxar e poder viver a potência que eu tenho dentro de mim. Que eu acho que eu ainda nem cheguei perto de viver ainda o que pode. Tenho muito medo. Pode não parecer, ou te ouvindo falar é muito bom, porque eu não acho essas coisas tanto de mim. E eu vejo que as pessoas reconhecem e falam, não, mas você é corajosa, você é nananã, você... Poxa, e não é nem uma questão de namorar à distância. Eu comecei a namorar à distância numa pandemia. Então, nos momentos que a gente podia, né, por lei, viajar e tudo mais, porque eu adoro lei, adoro, acho que a gente funciona com leis e a gente pode mudar as leis, mas são os nossos acordos sociais. Perfeito. Sou muito a favor de política pública, só vou falar disso porque eu acho isso muito importante. Então, apoio à cultura, fomento à cultura, incentivo, acho isso tudo muito importante e necessário. E aí eu cruzei continentes para conseguir conquistar ou ser conquistada por um homem. Mas quem foi, fui eu. Então, existe esse lugar muito, muito potente mesmo de ser uma mulher independente e livre. E eu sinto que, para outras mulheres, o que eu poderia dizer é que existe uma voz dentro da gente, que é uma intuição. E eu sempre falei, eu nunca escutei essa voz. Eu nunca ouvi uma voz. E se eu ouvir vozes, eu sou louca. Mas assim, existe uma inspiração. Essa intuição, a gente é muito empurrado a não ouvir. Não ouvir a natureza. Não. Se você abrir... A Pocahontas. Se você abrir os seus sentidos, até a chuva você consegue perceber que ela está chegando. Então, a gente tem que abrir os sentidos para a vida. Eu acho que a sociedade empurra mulheres e pessoas para viverem várias coisas. E se você sente que você está preso, o que eu posso dizer é que você tem um bem valioso nas suas mãos, que é o seu tempo. Então, eu posso muito bem virar e falar, poxa, vai viver, vai viajar, vai estudar. E eu estou falando com uma jovem mãe, moradora de periferia, que não tem tempo nem de lavar o cabelo. Então, assim, acho que as pessoas primeiro têm que entender seu contexto e entender como ela pode usar o seu tempo para se tornar uma pessoa com mais conhecimento sobre a vida, sobre as possibilidades e sonhar. Acho muito limitante você tirar o sonho de uma pessoa. E se tem gente em volta de você que te corta as asas, você não pode usar essa roupa, você nunca vai conseguir chegar lá, você não pode isso ou aquilo, se distancie dessas pessoas para começar. Para você poder viver na maior potência do que pode ser a sua vida. Eu acho que as pessoas têm que poder sonhar. Mas, ao mesmo tempo, acho que as pessoas têm que se cuidar. Então, se você me perguntar, então isso quer dizer que a pessoa tem que investir na rede social e não em botar comida na mesa. Não, a pessoa tem que comer. Tem certos... Eu falo muito isso no livro,
porque eu acho que as pessoas têm que entender que elas têm que ter estrutura para ser ator, para ser atriz. Por isso que por muito tempo ser cineasta era coisa de herdeiro. Uhum. E os artistas mambembes, artesanais, viviam com uma condição de vida limitada. Então, assim, se você quer ser atriz, por exemplo, ou artista, tente não ser. Mas Fernanda Montenegro diz muito isso. Se você não conseguir evitar, aí dá tudo de si. Aí pensa nisso todo dia, aí estuda muito. Eu acho que assim, a leitura me faz uma artista melhor. Ir ao teatro me faz uma artista melhor, sabe? Assistir coisas, prestigiar pessoas, falar de pessoas. Mas eu acho que é isso, essa liberdade que eu venho construindo como mulher e como artista vem muito desse lugar de eu seguir minha intuição, de sonhar e de botar a mão na massa. Uhum. Porque eu acho muito fácil a gente também sonhar e não fazer nada. Uma anedota rápida. Minha mãe, muito cedo, ela tinha um tio padre. E ela falava, tio, eu tenho prova amanhã, reza, por favor, reza para eu passar. E ele olhava para ela e falava, minha filha, eu vou rezar, prometo, mas estuda. Então não adianta nada você pedir a Deus uma grande iluminação se você não está fazendo nada por você. Uhum. Então faça coisas por você. Eu vou fazer um contraponto brutal. Ai, aqui, faz, nessa adoro. arrebatador Adoro. desse lugar de ser mulher e ir atrás das suas convicções, mas ao mesmo tempo viver num ambiente muito opressor. Muito. E talvez, eu não sei, você vai me dizer melhor, a personagem mais difícil que você fez até hoje é a Elise? Não. Cara, eu acho que tem uma questão prática da Elise. Eu fiz um filme com 95 cenas, que eu estava em todas as cenas. Eu fiz um filme que teve um processo de filmagem de 40 dias e 40 dias de ensaio. Então, maio, junho, julho, agosto. Foram 4 meses totalmente mergulhada nesse personagem, para além dos meses anteriores ali, que eu ainda fiz bastante pesquisa, então adiciona mais uns 5 meses de pesquisa anterior, que eu já estava fazendo por mim. Então, eu acho que o mundo tem uma questão da dualidade, do do maniqueísta, né? É o bem e o mal, é o yin e o yang, é o preto e o branco, é o certo e errado, é tudo binário. Caixinhas. E eu não consigo ver essa binariedade hoje em dia, eu vejo muitas camadas, eu vejo muito... Sobreposição. Você perguntou das minhas... Vejo dimensões, vejo tudo muito junto, vejo moiras, né, um punhado de tudo junto. Então, para mim, é muito complexo julgar uma pessoa. Dizer o que é certo ou errado, o que ela fez ou não fez. A história da Elise, para mim, foi muito delicada porque, primeiro, eu tô falando de pessoas que não estão mais aqui ou pessoas que estão aqui ainda. Acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande de estar falando de pessoas que existem ou que existiram. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande como atriz, mas o roteiro era do Rafa Monte com a Mariana Torres, a direção é do Velas, o nosso streaming, né? Nossa casa é a Netflix. Então, para onde vai a história, como ela é contada, foge um pouco das minhas mãos. Então, eu posso defender na cena, mas eu, como nesse trabalho não estou como roteirista nem como diretora, eu não controlo o que vai ser contado. E é baseado numa história. Por quê? Porque não tem como a gente saber como essa história se deu. Pouquíssimas pessoas vão saber o que realmente aconteceu, como realmente aconteceu. E, para além disso, acho que é muito importante, assim, eu mesma não sei como foi minha vida. O meu cérebro, ele é totalmente enviesado. Te pergunto, não é o seu? Então,
nem a gente lembra direito como foi a nossa própria vida. Claro que hoje em dia existem vídeos, fotos, mas vários momentos não são registrados. Então, são POVs. É tudo ponto de vista. E ali é o ponto de vista de duas pessoas que escreveram um roteiro, né? De um player incrível que quer contar essa história, de uma direção com um olhar sensível, de uma preparação ali da Maria Silvia, que me acompanhou de mãos dadas, de um elenco muito plural, incrível, né? O Henrique Kimura, cara, Mil Ages, cara, que é uma das maiores atrizes do Brasil para mim. Então, Gustavo Falcão, né? Eu poderia, Júlia Conrad, falar eternamente desse elenco fantástico que me deu as mãos ali para fazer esse filme maravilhoso. E ao mesmo tempo, uma delicadeza de eu estar fazendo uma pessoa que existe, que eu não conheço, que eu nunca falei na vida e que eu provavelmente nunca vou conhecer. Então, assim, e isso tudo é para falar sobre mulheres. É para falar sobre uma violência feminina que se dá num ambiente de extrema opressão e repressão. Então, para mim, fazer Elise é nesse lugar. E é num lugar de catarse. De eu olhar e falar, caramba, uma mulher fez um ato violento contra um homem, e aí se ele merece ou não, se ela é culpada ou não, eu não entro nessa seara. Porque se me perguntar como atriz, talvez eu defenda a personagem. Se me perguntar como pessoa, eu não acho justo ninguém matar ninguém, eu não acho justo ninguém violentar ninguém também. Então, é delicado. E ela fez atos de acordo com o contexto dela. Ela é uma enfermeira de centro cirúrgico que esquartejava bicho caçando com o marido. E ele e ela tinham mais de 30 armas dentro de casa. Então, assim, é tudo muito complexo. Então, ela é psicótica, não é? Ela é psicopata ou não é? Cara, seria muito leviano, né? Tentar acertar. E eu não sou psiquiatra. Eu não fiz consultas com ela, porque eu acho que demoraria um tempo para você diagnosticar uma pessoa com alguma psicopatia, sociopatia, o que seja. Mas peguei todas essas tintas e fiz essa personagem. Lidei com ela como se ela fosse uma personagem mesmo, além de ser uma pessoa real. E espero que inspire pessoas, não a cometer crimes, mas a ver que, sem o limite, as consequências são horrorosas para todos. Porque eu acho que ali tem uma história ferida de todos os lados. As duas famílias, todas as pessoas ali têm uma dor muito grande. E aí colocar essa dor como catarse na tela, isso me motiva a pensar que isso pode evitar mais dor no mundo. Perfeito. E enquanto você falava sobre esses limites, né, do até onde o ser humano pode ir, me lembrou muito Relatos Selvagens. Nossa. Porque isso é um filmaço, né? Argentino. Mas que eu acho que mostra esses extremos, né? Assim, cara, uma coisa que começa aqui, mas até onde ela pode ser esticada. E a personagem que você está fazendo nesse filme, ela extrapola todos os limites, né? Assim, mas por conta desse contexto, dessa opressão, e assim, não tem justificativa, mas tem um enredo que a gente não pode ignorar. Mas antes de você chegar na personagem, qual foi o teu processo até aí? Você pode contar essa história da tua... desse casting, né? De chegar a essa personagem, como é que foi? Claro. A Elise me lembra muito a Geise também, que é uma personagem que eu faço no Impuros, no Disney+. E por acaso eu tô com cabelo de Geise. A 7ª temporada de Geise é muito parecido com o cabelo que eu tava para fazer Elise. Então, e esses cabelos também, meu corpo não é meu, amigo. Eu não mexo no meu cabelo quando eu não tenho personagem, porque elas são donas de mim. Mas eu tenho essa vivência de muitas vezes saber de coisas que ninguém sabe. Então foi no final de 2024 que eu fiquei sabendo que iam fazer o filme da Elise. Marcela Altberg, fantástica, uma das produtoras de elenco que eu mais amo na vida. Ela me ofertou essa oportunidade e
e também me ofertou Impuros, já a Geise veio através dela, a Celeste de Boca de Ouro também veio através dela. E ela falou, Lorena, eu quero te testar, tudo bem? Como você se sente? E eu falei, tudo bem. E aí, dali já começou meu processo de pesquisa dessa personagem. Fiz processo de preparação com a Maria Silvia, que foi uma das coisas mais generosas que eu acho, é você ter uma preparação para um teste. E eu amo preparação, sou super adepta à preparação de elenco, de artista, da gente botar em minúcias as personagens. Não é necessariamente bater o texto, falar o texto, mas é estudar, pesquisar junto e ter um guia. Maria Silvia me pegou pela mão e foi meu guia. Independente, ela é fonoaudióloga também, fizemos um pouco de sotaque. Eu sempre dou uma colada com a minha mãe, assim, porque né, ter fonoaudióloga em casa é fogo, eu vou usar as minhas ferramentas. Mas a Maria foi muito esse guia. E aí, quando eu cheguei para fazer o teste, ela falou para mim, ela falou, nossa, como você está parecida com a Andréa Horta no filme da Elis. Eu botei a mão na mesa e falei, é meu. Queria muito. E eu tava com o cabelo muito parecido com o seu, bem curtinho. E eu levei uma peruca pro teste. O teste eram 3 cenas. Eu levei roupa para cada uma das cenas. E a minha sensação era... Tem muitos atores, processo de teste, eu falo muito sobre isso no livro também. Os atores não gostam de ter nada. E tem outros atores que gostam de ter. E eu acho que não tem que ter tudo, porque não é nossa obrigação. Não acho que meu teste tem que ser uma cinematografia fantástica e eu tenho que estar já a personagem, mas tem que ter elementos ali que eu vou ajudar quem está selecionando a ver aonde eu posso chegar. E eu usei esses elementos nesse teste para fazer essas 3 cenas. E cara, é isso. Eu levei a peruca até... Foi quando eu conheci o Velas, que é o diretor, e ele falou, eu não posso deixar você usar essa peruca no teste porque eu não vou estar dando a mesma oportunidade para as outras atrizes. E eu falei, ué, você não chamou as outras atrizes para fazer uma personagem que existe, que tem foto dela na internet? Você deu a mesma oportunidade. Se você não me deixar usar essa peruca, você não vai estar me deixando usar uma ferramenta que eu acho que vai trazer uma visualização muito melhor para você. E eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu vou levar ferramentas. Se quiser me tirar as minhas ferramentas, tudo bem. Eu faço teste até de biquíni, amor, sem nada. Mas se você puder me permitir usar ferramentas, eu vou usar até o fim. Porque eu sou insistente, porque eu quero as coisas, porque eu conquisto. É a tal da inconveniência, né? Assim, aquela inconveniência pessoa se torna inconveniente porque quer as coisas. E eu não acho que é só inconveniente. Como é que é o nome disso? É um tino, é uma obstinação. Eu sou obstinada. E eu sou mesmo. E tem pessoas, assim, eu sou cercada de muitas mulheres muito maravilhosas. E eu faço parte de um coletivo criativo, artístico, há muitos anos que você já foi atravessado, que é a Cia de 4. A gente começou como essas companhia de 4 mulheres, né? E essa brincadeira irreverente das mulheres de 4. Adoro o nome. A gente e na época foi assim, mas vocês vão botar de 4 no nome de vocês? E vamos, Andresa Abreu, Anita Chaves, Karina Ramil e eu estamos juntas desde 2011 nesse coletivo, criando oportunidades para a gente atuar. E é um questionamento que a gente faz muitas vezes. Se fôssemos um coletivo de homens, será que a gente já estaria com financiamento, ricas, e com vários trabalhos e um canal gigantesco? Porque ainda tem a questão da poda feminina. A gente cria coisas incríveis e a gente acha, cara, não vamos apresentar não, porque vai que pega mal. E agora, com a maturidade, a gente tá assim, quer saber? Foda-se. A gente vai fazer, a série é isso. Quer? O filme fala sobre isso. Entendeu? E essa irreverência, a gente tá começando a entender que é nossa maior arma. E eu acho muito bonito que a gente evoluindo tá chegando nesse lugar de entender quem somos nós como mulheres, quem somos nós como artistas e quem queremos ser, que eu acho que essa é a parte mais importante. Eu espero que com a Elise as pessoas possam ver a potência que eu tenho como atriz, porque o que mais me encanta é quando as pessoas me chamam de camaleônica. Quando eu posso exercer o maior prazer do mundo para mim é ser uma massa de modelar. É você virar para mim e você poder ver que eu posso sim fazer um homem hétero num filme.
Que eu sou tão potente que eu chego nesse lugar de transformação. Eu amo me transformar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito importante a inclusão e a pluralidade. Então, para mim, toda essa mudança que teve no audiovisual nesses últimos anos, né, no teatro, na arte, de tornar o que a gente vê mais próximo do que a gente vive, em questão de pessoas, de tamanhos, de pluralidades, e isso faz com que uma mulher branca perca muito espaço, eu acho isso ótimo. Acho que tem que ter essa pluralidade. E eu sinto que quanto mais tecnologia, mais telas, mais políticas públicas, mais leis para regular os players, para regular o que está sendo visto e posto disponível na internet, principalmente para os mais jovens. Tudo isso é importante para criar cada vez mais oportunidade e mais pessoas que sonham em ser artistas possam ser artistas, né? Uma pergunta que ficou aqui na minha cabeça. Você usou a peruca final que você levou? Usei. Boa. Ah, mas eu usei a minha peruca. E parabéns por ter conseguido esse papel e assim, tô ansioso para assistir Obrigada. já essa sua transformação camaleônica. Ai, que bom. Espero que você Lorena, goste. você é encantadora. Você que eu meu já amigo, te conheço tô tão há muito tempo. orgulhosa de você. Gente, claro. Quando começou, quase deu uma chorada. Eu falei, meu Deus. Mas é sério, é muito bom ver essa tua potência, esse camaleão, essa camaleoa que você se tornou tão forte e brilhante em todos os aspectos. Não só pelo teu estudo, pela tua pesquisa, mas a tua natureza que brilha mesmo de dentro para fora e é arrebatadora. Obrigada de coração. Obrigada a você. Qual é o próximo passo da Lorena? Bom, antes de falar o próximo passo da Lorena, eu queria falar de você. Porque eu já te vi em tantos lugares tão bonitos. Já te vi muito como empresário, já te vi, né, no palco, já te vi como aluno, já te vi como esportista, já te vi como galhofeiro. Te conheço desde que, eu imagino, acho que você tinha... Eu acho que a gente deve ter se conhecido mais na adolescência, mas você entrou na escola quando você tinha uns 10, eu tinha uns 8. Então, ali a gente já começou a se cruzar. As famílias se cruzaram também. Seus irmãos, né? Seu irmão, minhas irmãs. E você tem uma frase muito emblemática que você falou pra mim, que me atravessou muito um dia. Era eu e Bruna Oliveira, uma grande amiga minha. E a gente adorava bater papo com você. E um dia a gente conversando, a gente falou assim... A Bruna, eu acho que ela falou... Ai, Pirim! Pirim, eu te amo! E aí você fez assim uma cara, uma postura, abriu os braços, falou: que isso? Eu te amo virou bom dia? E aí eu nunca vou me esquecer disso, porque pra mim eu te amo é bom dia. E eu amo muita gente, eu amo tipo todo mundo, eu amo um pouco de todos, assim, sabe? E eu te amo muito. Eu amo você. E eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. E o próximo passo da Lorena, eu não sei se nesse momento já vai ter sido divulgado, mas eu tenho uma personagem gigantesca que eu vou fazer. E que eu tô muito feliz. E que eu espero que ela seja... Nossa, eu espero que eu consiga chegar ao mísero... assim, poeira do sapato dela, assim, que eu consiga fazer essa personagem tão lindamente e representar ela tão gigantemente, que eu não posso falar qual é. Então... Então a gente vai ter que te chamar de novo. Vocês vão ter que me chamar de novo, mas também ficar aí com esse mistério que talvez vocês já saibam nesse momento, mas... Quem sabe? Eu fico muito feliz, obrigada. Obrigado demais. E eu acho que meu próximo passo são muitas mulheres plurais e fantásticas. Parabéns. Obrigada, amigo. Obrigado mesmo. Obrigada, gente.